Muito boa noite, bem-vindos ao nosso Evangelho de hoje. Que Jesus nos abençoe, nos envolva na sua paz. Vamos começar com uma canção. Página 19. Amigo como pouco, vivendo nossa dor, visita os que são loucos, com o humano calor, a terra é seu chão e ajuda com ardor, entrega o coração aos famintos de amor. Francisco é seu nome, João foi com Jesus, o filho de Maria, que o acompanhou na cruz, e assim filho adotivo da luz, um mensageiro, dá-nos um anitivo, irmão e companheiro. Dos pobres foste irmão, dos tristes alegria, dos sós a companhia, o meditar do santo, ajuda-nos, amigo, a encontrar a estrada, conhecer a alvorada, em espírito contigo. Francisco, bom irmão, em nome de Jesus, esparge a tua luz pelo nosso rincão, e a Virgem do Rosário, a Mãe te ajudará aos filhos do Calvário, a dor abrandará. Envolve na tua paz, Senhor, permite estarem connosco hoje os nossos protetores, os nossos familiares encarnados, nossos amigos, e em conjunto possamos harmonizar o nosso lar, acerenar os pensamentos e comungar contigo das notícias que nos deixaste sobre o teu reino. Seja connosco, Jesus, e nos abençoa o nosso Evangelho de hoje. Ora, do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, Necessidade da Encarnação, item 25. A encarnação é uma punição e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la. A passagem dos espíritos pela vida corpórea é necessária para que possam cumprir, com a ajuda de uma ação material, os desígnios cuja execução lhes é necessária, porque a atividade que estão obrigados a executar ajuda-os a desenvolver a inteligência.
Deus, soberanamente justo, tem de distribuir tudo em partes iguais para todos os seus filhos. É por isso que concede a todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de agir. Todo privilégio seria uma preferência e toda a preferência uma injustiça. Mas a encarnação, para todos os espíritos, é apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhes impõe quando iniciam a vida, como primeira experiência do uso que farão do livre-arbítrio. Os que desempenham com zelo essa tarefa transpõem rapidamente e menos penosamente os primeiros graus da iniciação e mais cedo gozam o fruto dos seus labores. Aqueles, ao contrário, que fazem um mau uso da liberdade que Deus lhe concede, retardam o seu avanço. É assim que, pela sua obstinação, podem prolongar indefinidamente a necessidade de reencarnar, e é então que a encarnação se torna um castigo. São Luís, Paris, 1859. Item 26. Uma comparação simples fará melhor entender esta diferença. O estudante não consegue chegar aos estudos superiores da ciência senão depois de ter percorrido a série das classes que aí o conduzem. Essas classes, qualquer que seja o trabalho que elas exijam, são um meio de chegar à meta e não uma punição. O estudante laborioso abrevia o caminho e encontra menos dificuldades. Outros tanto não sucede àquele a quem a negligência e a preguiça obrigam a repetir certas classes. Não é o trabalho da classe que é uma punição, mas a obrigação de recomeçar o mesmo trabalho. Assim acontece com o homem na Terra. Para o espírito do selvagem, que está quase no início da vida espiritual, a encarnação é um meio de desenvolver a inteligência. Para o homem esclarecido e em quem o senso moral está largamente desenvolvido e que é obrigado a repetir as etapas de uma vida corporal plena de angústias, quando já poderia ter chegado ao fim, é um castigo pela necessidade que tem de prolongar a sua estadia nos mundos inferiores e infelizes. Aquele que, ao contrário, trabalha ativamente no seu progresso moral, pode não só abreviar o tempo de encarnação material, mas também transpor de uma só vez os graus intermediários que o separam dos mundos superiores. Os espíritos não poderiam encarnar uma só vez no mesmo globo e passar as suas diferentes existências em esferas diferentes. Esta opinião só seria admissível se todos os homens estivessem na Terra exatamente ao mesmo nível intelectual e moral. As diferenças que existem entre eles, desde o selvagem até ao homem civilizado, mostram os graus que são chamados a transpor. A encarnação, aliás, deve ser uma finalidade útil. Ora, qual seria a finalidade das encarnações efêmeras das crianças que morrem em tenra idade? Teriam sofrido sem proveito para si nem para outrem? Deus, cujas leis são todas soberanamente sábias, nada faz de inútil. Pelas reencarnações no mesmo globo, quis que os mesmos espíritos estivessem novamente em contacto, tendo assim a ocasião de reparar os erros recíprocos. Através das relações anteriores, quis, além disso, estabelecer os laços de família sobre uma base espiritual e apoiar, numa lei natural, os princípios de solidariedade, fraternidade e igualdade. O livro de mensagens Vem Comigo, Karma. Ouves frequentemente falar de karma como se de destino se tratasse, inexorável, inevitável, tremendo, contra o qual não adianta lutar. Muitas vezes as ideias importam-se e sempre se projetam no mau sentido. Porém, atenta na beleza da lei que nos impõe colher o que semeamos e vê a justiça divina funcionando em pleno, para cada qual, segundo as suas obras, contrariando absolutamente a ideia de arbitrariedade atribuída ao Senhor da Justiça Infinita. Não te entregues à derrota doentia. Recebe apenas a lição como forma de te redimires dos erros que ontem, ou mesmo hoje, cometeste, compreendendo e aceitando o caminho da modificação interior, forma de mudar o que parece ser imutável. Serás um dos bem-aventurados da Boa Nova, dentre aqueles que vencem os desafios da vida. É inevitável falarmos num tema que, aliás, já vimos abordando ao longo destas últimas semanas, um tema que nos tem que ser muito caro, isto é, que é importantíssimo nós possamos entender. Nós não podemos penetrar determinados segredos ou determinados ambientes. Não é possível dizer, por exemplo, como é que Jesus progrediu em linha reta, isto é, como é que Jesus, desde o início da sua criação, nunca repetiu a experiência por aí acima até chegar à perfeição. Não podemos saber, dentro de cada mundo em que vivemos,
quantos planos de evolução existem, quantos patamares de evolução existem. E, por outro lado, não adianta nada estarmos a tentar perscrutar aquilo que foi a vida do Cristo, aquilo que foi a vida de Jesus, porque estando ele muito acima, é a mesma coisa que nós imaginamos um mar através de uma gota d'água. Não é possível ter essa visão, essa imaginação. Então, a lei da reencarnação surge como uma dádiva divina. A palavra karma, que nós ouvimos aqui falar, a propósito da mensagem do Vem Comigo, não é uma palavra ocidental, é uma palavra sânscrito, é de uma palavra oriental. Como, aliás, temos vindo a dizer, o Evangelho não é uma palavra ocidental, no sentido da civilização chamada cristã e ocidental, mas é uma palavra grega, que no fundo quer dizer a mesma coisa, embora nós, por comodismo e por conveniência, tínhamos feito a tradução para psique, psiquismo, psicologia, psiquiatria, a psicoterapia, todas essas palavras que, ao fim e ao cabo, afastam a realidade da vida, que é a vida espiritual, para uma realidade amorfa, em que as pessoas imaginam que a psique está cá dentro da cabeça, num sítio qualquer localizado. Mas os próprios cientistas hoje, na área da física quântica, dizem que esse observador, que analisa tudo, que tudo vê, que tudo reflete, é o espírito, só pode ser mesmo. Então, karma é uma palavra que emana de uma determinada cultura. Nós conhecemos, enfim, a forma como são entendíveis, ou são, pelo menos, interpretadas, as várias vidas, as reencarnações, e os orientais têm digamos assim, essa particularidade de tudo atribuírem ao destino. Vamos ver, por exemplo, muita gente suicidar-se, pois que, morrendo e tendo que voltar a nascer, pode ser que da próxima nasça melhor, nasça rico, nasça com grandes posses e sem problemas. Isso de alguma forma tem a ver com o desapego, com o afastamento da vida familiar, de uma forma genérica, não vamos dizer que é absoluta, mas de uma forma genérica. A mulher e os filhos não são muito respeitados, estamos a viver em muitas dessas culturas, estamos a viver há 2000 anos, há 3000 anos, ainda continuamos a ter as bestas de carga, aquelas que trabalham, as mulheres, e vamos convir. Aquilo que vai chegando aqui e ali, das crianças, que trabalham em determinadas circunstâncias, na China, por exemplo, trabalham 14 horas por dia e estão a trabalhar debaixo de chicotes, debaixo de uma vigilância férrea. Então, essa cultura que estabeleceu o karma, que é uma coisa que é inevitável, que não se pode modificar, não faz parte da cultura espírita, não faz parte da nossa cultura. Embora nós vamos dizendo karma para aqui, karma para ali, mas realmente é a consequência, é o efeito de causas anteriores que nós produzimos. E o tempo virá, não tardará muito, em que as próprias religiões ocidentais, as religiões de raiz cristã, terão que aceitar, sem quaisquer dúvidas, que nós voltamos a nascer. Aliás, 2000 anos Jesus falou assim. E nós torcemos as coisas, esquecemos dessa verdade e vamos dourando, digamos assim, as ideias ao sabor das nossas conveniências. Então, o karma, no sentido em que muita gente o entende, não há nada a fazer, é karma. Não há nada a fazer, é kármico. Isso não existe. O que existe é consequência inevitável. Toda a causa que a gente produzir tem um efeito. E de acordo com a causa, assim será um efeito. E isso é uma forma racional. Mas nós podemos mudar o efeito, porque claro que podemos. A doutrina ensina-nos que nós podemos modificar, ou melhor, que nós podemos progredir, não só pelo sofrimento, não é? Muita gente diz, é karma, tem que sofrer, tem que sofrer, tem que sofrer. Mas se a pessoa se dedicar a aliviar o sofrimento dos outros, funciona como uma alteração disso que se diz em o karma, uma alteração daquilo que poderá ser entendido como destino, uma alteração na nossa vida. Portanto, não é obrigatório. A gente tendo traçado um determinado caminho para a nossa conduta em vidas anteriores, e agora, inevitavelmente, temos que passar por elas. Agora, com certeza, que ajudar os outros custa. Ajudar os outros custa. E nós vemos muita dificuldade em encontrar pessoas para ajudar os outros sem interesse. Vamos falar com clareza. Algumas organizações que se dedicam, por exemplo, a ajudar as famílias, a ajudar os sem-abrigo, etc., os seus elementos voluntários aparecem na altura em que as televisões fazem grandes reportagens. E aparece toda a gente, com t-shirt, com as alusões à instituição que pertence e tal. Fora disso, aparecem meio dúzia de gatos pingados, e as instituições sabem que eu não estou a dizer a exagerar, aparecem meio dúzia de gatos pingados e queixam-se que, de facto, o voluntariado é extremamente difícil. Então é isso que a gente tem que entender.
Como fizeres acharás, é uma verdade do Cristo, não foi invenção nossa. Foi mudada? Foi, porque durante séculos, como fizeres, confessas, te pedes perdão e está tudo resolvido. Já podes fazer outra vez os mesmos crimes, os mesmos erros, a mesma maldade. As coisas não funcionam dessa maneira. Toda a causa tem um efeito que é de acordo, que é concorde com a causa. Nós não podemos juntar água com sal e obter água doce. Não podemos obter água doce. É inevitável que aquilo que a gente fizer tenha consequência. Vai ser água salgada, ou mais, ou menos salgada, consoante o sal que se lhe deite. Se nós pusermos em água açúcar, com certeza que vai dar água açucarada. Porque não vai dar só água, vai dar água açucarada. Portanto, se a gente mexeu na vida dos outros ou na nossa própria vida, diz o decálogo: não matar ou causar outro dano no corpo ou na alma, assim ou ao próximo. Está tudo contido nesta verdade máxima. E, portanto, se as causas existem, os efeitos são inevitáveis. Mas os efeitos de sofrimento, foi Jesus quem falou exatamente sobre isso. O sofrimento, a dor, o escândalo é necessário. Mas pôs uma vírgula e continuou: mas há daqueles por quem o escândalo vier. Portanto, é esta lei da reencarnação, esta lei da causa e efeito, que marcam a nossa vida. Não é karma que não há nada a fazer, não. Marcam a vida que a gente pode mudar, que a gente pode transformar. Uma questão que tem um pouco a ver com o que acabou de dizer e com aquilo que falámos, que lemos aqui no Evangelho, quando nos fala que, portanto, o sofrimento, ou entendermos o efeito como um castigo, no sentido em que é da nossa responsabilidade e de liberdade, não é, as ações que tomamos, e conseguimos ver Deus como, apesar, né, de ser castigador, é justo, portanto, porque nós é que somos responsáveis, e que nós podemos efetivamente mudar a vida, mudar o nosso karma, por assim dizer, portanto, ajudando o próximo, fazendo o bem. Nós vemos aí pessoas que efetivamente o fazem, que efetivamente se dedicam a uma causa, que se dedicam a passar a mensagem, e que mesmo assim passam por provas muito complicadas e muito graves. Como é que nós podemos explicar isto, sendo que acabamos de falar que o bem também pode eliminar o mal que a gente faz? Também acabaste de dizer isso mesmo. Provas. São provas. Nós estamos num mundo de expiação e provas. É evidente que estamos a expiar os erros do passado, os erros que provocamos aos outros com as provas. Estamos a expiar isso. E muitas vezes estamos a ser convidados a provar que, mesmo perante as dificuldades, mesmo perante o sofrimento, que nós não nos afastamos numa vida espiritual concreta. Então é necessário entender, compreender. Isto é que Jesus falou, que é conhecendo a verdade que a gente se liberta. É nesse esclarecimento profundo que nós vamos segurando a barra, quer dizer, que nós vamos aguentando a dor e o sofrimento e entendendo da forma. Porque se a gente souber que fez sofrer, aceita que sofra. Agora, se, como aconteceu durante séculos, se nos disserem assim: não, Deus é o Deus da guerra, Deus é o Deus castigador, castiga sem pau nem pedra, mais isto, mais aquilo outro. Nós habituamos a ter um Deus sanguinário, um Deus terrível, um Deus de maldade, um Deus de vingança. O que não é o caso. Mas isso foi feito por quê? Porque os religiosos, os sacerdotes, os pastores, etc., tiveram necessidade de impor regras àqueles que o seguiam, pelo terror. Pelo terror. E então nada melhor do que isto é pecado, isto é pecado, isto é pecado venial, aquilo é um pecado mortal, isto é um pecado mais leve, aquilo é um pecado mais comprido, mais complicado. Quer dizer, isto foi imposto pelos religiosos, muitos dos quais nós fomos também, para exatamente nos obedecerem à ameaça do fogo do inferno. E Jesus, ao referir-se ao inferno, ele se referiu ao mundo das dores, que muitas vezes está na própria terra. E não propriamente um lugar onde há ali tudo churrasco, tudo a morrer ali queimado, assado na fogueira e tal. Não falou nada disso. Falou no sofrimento, com certeza. E que às vezes nós sabemos que é um verdadeiro inferno de dor, de desafio à nossa própria resistência moral, espiritual. E, portanto, é só perceber, é só entender, é só compreender, de facto, as verdades, não que foram impingidas ao longo dos séculos, porque foram impingidas, foram, digamos assim, transmitidas como uma obrigação, sem discussão, porque era um castigo de Deus, não tem discussão, sem cuidarmos de nos aperceber ou de nos refletirmos sobre que Deus é bom, infinitamente bom, sábio, justo, não castiga ninguém, não condena ninguém,
Nós próprios, conforme diz o Decálogo, é que nos condenamos. Nós é que fazemos mal a nós próprios, desprezando, enfim, o templo que temos, que é o corpo, e nós é que desprezamos os outros, fazendo sofrer pela maledicência, pela crítica, pela calúnia e outras ações, mesmo que chegam à parte física, quer dizer, à violência física. Fomos nós, a nós ou ao próximo. E, portanto, nós é que nos estamos a castigar, nós estamos a julgar. Como fizeres acharás, nós estamos a achar só aquilo que fizemos. Agora, é preciso entender que essa coisa, essa conversa, tem que ser porque Deus impôs, tem que ser porque Deus castiga, tem que ser porque senão vai para o inferno. Isso é tempo de se deixarem esses absurdos, porque o Deus amor, que disse Jesus e defendeu, não pode ser esse Deus castigador. Então, agora, pôr o nosso pensamento em linha com Jesus. Muitas famílias sintonizam connosco esta hora, vão conversando sobre o Evangelho, sobre as mesmas passagens do Evangelho, as mesmas leituras, e muitas famílias estão em desavença, em desarmonia, até com violência, e é para essas que nós todos, que estamos em sintonia uns com os outros, vamos irradiar agora a energia de paz, de serenidade, de fraternidade, de solidariedade. Pedimos a Jesus que, de facto, o pouco que temos, sinceramente que é pouco, possa ser levado pelos mensageiros, pelos seus falantes socorristas, que possam aliviar ou até mesmo acordar alguns irmãos que andam mais preocupados com as coisas da terra, com os prazeres, com os vícios, do que propriamente com a modificação interior, a transformação moral. A Jesus pedimos que leve da nós essa energia, essas vibrações, que esta noite possa haver um pouco mais de paz para estes irmãos. Página 5. Senhor, eu quero caminhar sem nunca mais parar. Senhor, eu quero caminhar sem nunca mais parar. Senhor, eu quero trabalhar e no caminho da dor meus irmãos amparar. Senhor, eu quero trabalhar e no caminho da dor meus irmãos amparar. Senhor, eu quero ficar contigo, contigo a trabalhar. Senhor, eu quero ficar contigo, contigo a trabalhar. Senhor, eu sei que és meu amigo, ajudas e queres comigo, se aos meus irmãos amar. Senhor, eu sei que és meu amigo, ajudas e queres comigo, se aos meus irmãos amar. Esqueceu-se de pôr água na mesa, não foi? Não faz mal, ponha uma água ainda agora, dialogue mais uns minutos com a família e ela está seguramente magnetizada. Ficamos por aqui, muita paz a todos. Que Deus a todos nos abençoe, nos fortifique, nos fortaleça na fé e na coragem para viver os momentos difíceis da nossa vida. Boa noite, até à próxima semana, se Deus quiser.